dimensionamento, depois do tipo dos dados, que envolve um pouco parte de busca, como o VDB faz a conversão de alguns tipos. A parte de cache, né, para main cache, o pessoal usando mais de uma aplicação no mesmo banco. A parte aí das queries, né, para questão de performance, né, volta e meia do pessoal, essa query aqui está lenta e tudo mais. Como trabalhar com as sessions, ainda mais com questão de transação, de acessar muitas partições ao mesmo tempo. Né? Backup e restore do VDB, isso é uma coisa que vai começar a aparecer nas aplicações. Migrou de SQL Server para MySQL, de MySQL para Oracle, ou a questão dos backups estarem começando a ficar enormes. Os backups agora estão de 40 GB, 60 GB, o negócio está ficando bem grande. Então, os backups estão começando a ter que ficar incrementais. Né? A outra parte eu vou falar um pouco com relação a especificamente os bancos e a operação do SQL Server, Oracle, MySQL, e algumas coisas de Tune deles, que são específicas de cada um deles, que também é coisa que estão me perguntando o tempo todo. Um pouquinho de infra e manutenção, aí já envolvendo o servidor em si, né? E alguns utilitários que a gente andou fazendo para ajudar aí o dia a dia do VDB. Né? Bom, a primeira parte, na verdade, é a parte mais importante do VDB, né? Que é como é que você particiona os seus dados. Foi feito um teste aí, usando o MySQL Cluster, que a gente conseguiu chegar a 500 milhão de entidades registradas no VDB, com performance idêntica a um banco vazio. Tudo isso devido a particionamento correto. Tudo bem que era um ambiente sintético, né? Então, quando você faz um ambiente sintético, você já faz o negócio facilmente particionado. Né? Mas isso meio... São bonitinhas, sempre usam, olha, uma partição só. Mas isso, na verdade, foi feito como prova de conceito. Claro, não. Para detectar que, na verdade, a questão do particionamento funciona. Então, a primeira questão é qual é o tamanho ideal para uma partição do VDB, no caso. Né? Quantos registros você encaixa numa partição? Assim, meio que por base de experiência, a gente acabou vendo que é de 100 mil a 1 milhão de registros numa única partição. É um valor razoável. Sendo que a degradação da performance da partição começa em 200 mil registros. Assim que passa de 200 mil registros, o banco começa a ter uma leve degradação, muito sutil. Passou de 1 milhão, começa a ficar mais hardcore o negócio, e aí acaba que um hardware com muito mais RAM acaba compensando. Então, a primeira questão é você pensar no tamanho das partições. Não pode passar desse valor. A segunda é a questão das suas queries. O VDB deu uma função, que na verdade foi a porta do inferno, entendeu? Que é permitir você fazer consulta multipartição. Só que tem um detalhe. Não importa você escolher particionar certinho, 100 mil registros em cada partição. Aí você vai e faz uma consulta que envolve 2.000 partições. Não adianta. A performance vai se degradar como se fosse uma única partição com 20 milhões de registros. Só que pelo menos tem uma vantagem. O banco de dados consegue entender melhor a paralelização da consulta, que é o que eu botei MaxDop aqui. Esse MaxDop é a sigla de Degree of Parallelism. Que é o quê? Ele vê que você está acessando múltiplas partições. Não importa se estão em múltiplas máquinas. Okay?
mesmo estando em uma única máquina, ele vê que são múltiplas partições, e ele acaba spamando uma thread nova para resolver cada partição e depois mergeia os resultados, junta os resultados e te retorna. Então ele acaba fazendo mais rápido por causa disso. Mas não adianta, ele tem um limite ali. Normalmente é o número de processadores vezes 2, número de cores vezes 2. Entendeu? Mas isso também é regulável em todos os bancos de dados. Então, se você faz uma query no VDB envolvendo 3 partições, dependendo aí de algoritmo específico dos bancos de dados, ele decide ou não se vai spamar 3 threads para resolver a consulta e depois juntar todo mundo no final. Léo, tu vai falar da história do particionamento do VDB mais particionamento do banco. São diferentes. Ah, sim. Pode ser explorado. Eu vou passar, eu acho que tem um subtópico mais ideal. Lá na frente. Mas ali na frente. Não, beleza. Desculpa. Mas eu não vou me esquecer desse. O outro é questão de concorrência. Né? Então, quando você vai definir o particionamento da sua aplicação, você vai ter que pensar, então, tamanho, nessa questão aqui de como suas consultas vão ser feitas e, principalmente, nessas duas questões aqui. Entendeu? Locks, né, e principalmente o acesso concorrente. Salvo algumas exceções de problemas que a gente enfrentou no SQL Server, normalmente o lock do banco nunca ultrapassa a partição. Então, se você tem 3, 4, 5 threads fazendo insert, update, delete ao mesmo tempo, em partições separadas, ele muito provavelmente vai executar eles ao mesmo tempo. Eles não vão afetar o lock. Não vão se locar uma nas outras. Né? Se foi com uma única partição, a chance aumenta muito. Mas pode ser que mesmo assim ele consiga fazer concorrente. Principalmente que é cluster, né? Porque o armazenamento é cluster, né? Acho que seria principalmente por causa disso. Mas o problema é que às vezes ele sobe o lock. Exatamente. Às vezes ele sobe o lock, né? Ao invés de lock de row, ele resolve subir o lock para page. E aí vai. Se dois inserts, updates ou deletes estão acontecendo na mesma página do banco, ele vão isso se for a minha partição. Então. Exatamente. Ele não lock em partições separadas, a não ser que ele invoque um table lock, que estava acontecendo por causa de uns bugs loucos ali no SQL Server. Aconteceu isso algumas vezes. No IEM deve ser fatal. Table lock é a morte. Então, quando você vai configurar suas partições, você tem que pensar em 10 veículos inserindo ao mesmo tempo, ou 10 funcionários operando lá no Logistics. Eles estão operando em 10 partições diferentes, então beleza, sua chance de paralelização é alta. Entendeu? Se não, você está trabalhando arriscado aí. E um problema ainda maior, o particionamento do VDB pode ser usado em particionamento físico ou clusterização. Então imagina o seguinte, você tem 10 usuários trabalhando em cima da mesma partição e você tem um cluster de máquinas. Os 10 estão trabalhando na mesma máquina, sobrecarregando a mesma máquina. E as outras máquinas do seu cluster estão lá fazendo nada. Então tá. Isso aqui aconteceu algumas vezes. Que é o seguinte. Existe um tamanho meio mágico para partição. Isso varia dependendo do banco de dados. O SQL Server, a gente descobriu através de testes sintéticos do VDB que é 7 milhões de registros. É esse número mágico aí. Quando chega em 7 milhões, a degradação, que originalmente é assim, faz isso. Vai para a Lua. Isso independente de partição, de...
Você está enchendo uma partição só com 7 milhões de registros. Pode ser que dê alguma variação dependendo do tipo de dado que você está colocando ali. Isso aí é um número meio aleatório. Mais ou menos por isso aí ocorre uma explosão. E aí, o Vitor fez o favor de descobrir a mesma coisa para o Oracle para a gente, que é 2 milhões. De uma maneira desagradável. De uma maneira bem desagradável, que foi quando a partição. Planejamento para uma carga que era para 2.100 e caralhado. Então, tipo, foi gerando dado, explodiu. E aí a gente descobriu que 2 milhões faz ele fazer estourar lá para o espaço. Então tem um número rígido que sua aplicação, ainda mais aplicações que estão funcionando monopartição, acho que Ainda está. Tem a versão em andamento. Tem esse número aí para assumir, poder transformar em multipartição, mas por enquanto, uma só. O outro grande detalhe é com relação ao delete e ao drop. Eu acho que eu até devia ter mudado a ordem desses tópicos aí. O delete e o drop é o seguinte, o VDB dá duas opções para vocês na hora de deletar partições, o delete e o drop. Qual é a diferença desses? O delete, ele executa o delete mais rígido possível do VDB. Vai pegar cada entidade, vai ver se essa entidade pode ser deletada, se alguém referencia ela, se essa referência vai quebrar a validação da outra entidade que está referenciando ela, faz um monte de verificações. E aí o pessoal estava querendo fazer um delete de partições com 1 milhão de registros. Levava a vida inteira. Para isso o VDB fez o drop. O drop vai limar e checagem de integração. Isso pode ser muito válido para, por exemplo, partições de história. Entendeu? É dado que não é mais acessado, é um dado histórico. Entendeu? Você faz o drop. Isso varia muito do modelo da sua aplicação, entendeu? Aplicação gigantesca como o Infopy móvel, provavelmente a gente vai estar executando drops e não deletes. Mas aí você já projeta a sua aplicação para permitir drops de partições inteiras sem necessidade de verificação alguma. Bom, agora... Ah, meu filho! Tem a fragmentação, então. A outra questão na hora de você projetar suas partições é o seguinte. O VDB, ele tenta seguir o modelo Big Table que o Google projetou. Ele segue uma grande maior parte das funcionalidades dele, menos em uma, que ele não consegue implementar um índice hierárquico. Apesar de ele ter consultas hierárquicas, ele não implementa índice hierárquico. Qual é o índice hierárquico? É você percorrer uma hierarquia com uma passada só no índice. Imagina o seguinte, você está fazendo consulta em 3 partições. Entendeu? Se você organizou isso direito dentro do Google Big Table, ele vai fazer um acesso só ao índice hierárquico, através dessas 3 partições filhas, digamos assim. Né? No VDB, dependendo de como você montou o seu particionamento, ele vai precisar de 3 acessos ao índice. Imagina, você gerou uma partição agora, aí passou um tempo, você criou umas outras partições, aí você gerou uma outra, aí passou um tempo, você gerou a outra. Aí você resolveu pegar essas 3 e fazer uma consulta. Uma delas está com o ID 4, a outra está com o ID 20 e a outra está com o ID 30. O banco não consegue fazer o acesso das 3 ao mesmo tempo. Ele vai fazer 3 seeks ao índice. A não ser que você espertamente criou o seu particionamento bem organizadinho, de forma que sempre quando você vai fazer esse tipo de acesso, esse tipo de consulta,
né? Os IDs da partição são 10, 11 e 12. Por exemplo, estou acessando os eventos dos veículos do mês 7. Olha, se as partições são criadas quando os eventos são gerados, então a probabilidade é altíssima das partições do mês 7 terem sido criadas juntas. Então o ID dela vai ser sequencial e ele vai fazer um range seek ao índice, incluindo o 9, 10 e o 11. Entendeu? Ele vai fazer com um acesso só de seek. 9 ao 11 mil, né? Ah, no caso do Infopar móvel vai ser do 1000 ao 11.000 e igual. Entendeu? Da mesma forma, ele consegue separar vários ranges. Entendeu? Então, se você tem do 10 ao 20, do 40 ao 80, ele faz essas separações. Os dois. Sendo que o SQL Server é pior. Quando ele começa a identificar que tem muitos buracos, ele desiste. E faz... O Oracle não, ele ainda aceita bastante buracos. Sim. O VDB fez um utilitário, caso você queira desfragmentar suas partições. Você provê para o VDB um comparator que reorganiza suas partições e o VDB, através do comparator, tenta, na menor quantidade de permutações, reorganizar para todo mundo ficar sequencial. Só que não preciso dizer que isso é uma tarefa custosa para o diabo, dependendo do tamanho do seu banco. Que envolve movimentar o banco inteiro entre partições. Você falou lá na parte do tamanho da partição, já 100 mil, mas se você juntar 4 partições de 100 mil é a mesma coisa que tivesse uma de 400. Exatamente. Isso tem relação, quer dizer, isso muda com essa questão de ser sequencial ou não, dá no mesmo? Quer dizer, se as 4 forem sequenciais. Porque assim, tem um limite, você tem quantidade de dados que você vai precisar consultar. Como é que melhora? Separar muito, separar pouco, dá no mesmo? Se for separar muito... Não adianta separar, você pulverizar suas partições se você acessa elas sempre todas juntas. Entendeu? O que melhora é na hora do insert, update, delete. Que aí a sua chance de não causar lock uma na outra aumenta. Entendeu? Você consegue inserir de forma paralela, mas na hora da sua consulta vai ser terrível. Piora da mesma forma. É claro que se não tiver fragmentado, o acesso vai ser melhor. Não tem jeito. Não é uma coisa rígida assim. Você tem que perder de um lado, ganhar de outro. Não tem muita solução. Então, faça aí. Então eu resolvi juntar aqui tudo num só. Como é que você organiza, como você faz um particionamento, né? E olha que a maior parte dessa discussão aqui, a gente está falando de VDB, mas isso aqui inclui qualquer banco de dados. Se você for para a França. As premissas de distribuição são as seguintes: é o tamanho da partição, o acesso concorrente das partições, né? E essa questão de quantas partições você lê ao mesmo tempo. Isso envolve, por exemplo, distribuição de máquina. Você tem que fazer, se você tem 10 máquinas e você tem milhares de inserts ao mesmo tempo, você tem que fazer esses inserts caírem em máquinas separadas, para não ficar uma só sobrecarregada. Por exemplo, se você só particionou por história, você pegou lá, veículos, dados do veículo no mês 6, no mês 5, no mês 4, beleza. Você vai conseguir ter 10 anos de registros de veículos. Mas você não vai conseguir ter muitos veículos simultâneos. Porque você vai começar a sobrecarregar uma partição. Se você tiver um cluster, por exemplo, você vai ter uma máquina só tratando todos os inserts e as outras para a história. Entendeu? Isso é doideira.
você vai acabar muito provavelmente fazendo uma coisa híbrida. Você vai separar, por exemplo, 5 máquinas para o tempo real e 1 ou 2 para tratar o histórico, por exemplo. Então é o que eu chamo aqui de particionamento por dado ou por unidade lógica. Bom, agora vamos para uma coisa mais VDB. A gente já falou de particionamento. O VDB 1.8 ele passou a se adaptar aos dados sendo inseridos no banco. Passou a parar de dar aqueles erros de, olha, você estourou o tamanho máximo de tal coisa. Para isso, o que a gente está fazendo? Né? Então, eu separei alguns tipos, né? Nessa aqui no próximo slide também tem outros tipos, para falar mais ou menos o que acontece. Cada banco tem o seu limite, né? O SQL Server, o Oracle e o MySQL. O Oracle, por exemplo, é bem pequeno. O MySQL é menos ainda de quê? De stream de varchar indexado, por exemplo. O SQL Server aceita um tamanho bem grandinho até, mas Oracle não aceita mais tão grande assim, e MySQL, então, o tamanho é minúsculo. É tipo 1000, uma coisa assim, não lembro agora. Aí o que acontece, né? Mas também é valor 100% indexado. Se você não quer indexar o seu valor, você pode salvar ele como binário ou como bloco. Esses dois tipos não são buscados. Então, o que acontece? Se a string é muito grande, o VDB tenta... São buscáveis, mas com preço caro. Não via índice. Não, são buscáveis. Sim, são buscáveis, mas via... Do jeito caro. Via